Uma atitude de louvor, de adoração, uma vida de oração vai fazer com que o ambiente ao seu redor seja transformado. Em algum momento, Deus fará com que o seu milagre aconteça. Atos 16, versículo 23. Versículo 23 diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Verso 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Irmãos, não tem como nós deixarmos de perceber aqui que Paulo e Silas, embora estivessem sendo perseguidos, açoitados, presos, injustiçados, porque eles tinham feito algo bom, eles estavam cumprindo a vontade de Deus, eles estavam sendo direcionados pelo Espírito Santo e mesmo assim eles estavam presos, eles estavam sendo punidos ali, mas o texto diz que eles oravam e louvavam a Deus por volta da meia-noite. Eles oravam e louvavam a Deus. E os outros presos escutavam aquilo. É interessante isso aqui. Eles estavam ali glorificando a Deus, louvando a Deus. Eu imagino, não está escrito na Bíblia não, tá? Que eles podem ter sido presos com as mãos assim, amarradas, né? E Paulo então pode ter dito para Silas: vamos cantar um louvor? Já que nós estamos com as mãos estendidas, vamos louvar a Deus? E começaram a cantar ali e a orar. E certamente a oração deles não era assim: ô Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não acredito que Paulo estivesse fazendo uma oração assim, sabe? O coração de Paulo era tão grato a Deus pelo que o Senhor tinha feito na vida dele, pela revelação que o Senhor tinha dado a ele, pela maneira como Deus havia transformado a mente dele, e ele passou de um perseguidor de cristãos a um apóstolo, alguém que conhecia Deus de forma íntima. E essa ação deles de orar e louvar no meio da tribulação é que provocou a libertação. Você pode não se lembrar de toda essa pregação, mas eu quero que você se lembre dessa parte aqui em especial. O ato de louvar a Deus, de orar a Deus, mesmo em meio às tribulações, fez com que as cadeias se quebrassem, fez com que as portas se abrissem, fez com que a atmosfera fosse transformada. Um lugar de prisão se tornou um lugar de liberdade. Amém? A glória de Deus se manifestou ali na vida, não só de Paulo e Silas, mas de todas aquelas pessoas. Porque as cadeias foram abertas para todos. Uma atitude de louvor, de adoração, uma vida de oração vai fazer com que o ambiente ao seu redor seja transformado. Em algum momento, Deus fará com que o seu milagre aconteça. Eu creio nisso, irmão. Não é profecia. Basta eu olhar para a palavra de Deus, sabe? O verso 26 diz assim, olha, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Imagina isso. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Não foi só as correntes de Paulo e Silas, as correntes de todos se soltaram. O louvor liberta. Uma atitude de louvor liberta. Não é cantar louvor simplesmente, não.
eu vou cantar aqui e o negócio vai dar certo. Não, é uma atitude que vem do coração. Eu até escrevi aqui, louvor é o ato de enaltecer e glorificar a Deus. É exaltar a ação do Senhor na nossa vida, independentemente de como ela esteja. Louvar a Deus é ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Ah, pastor, eu estou num momento de crise, de dificuldade, estou enfrentando aí, estou à beira de um divórcio. Louve a Deus. Enalteça a Deus. Louve a Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua saúde. Certamente você tem motivos para agradecer, para glorificar ao Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 15 diz assim, por Ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Por Ele, Jesus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvar é agradecer a Deus pelas suas muitas dádivas. Então, está passando por lutas, por dificuldades, decida glorificar a Deus. O louvor é uma eficiente maneira de batalhar no mundo espiritual, porque através do louvor nós estamos demonstrando toda a nossa fé em Deus. Tem um exemplo na Bíblia que eu gosto muito, irmãos, que é do rei Josafá. Depois você lê lá, 2 Crônicas, capítulo 20. O texto diz que os inimigos entraram em guerra contra o rei Josafá. Eles cercaram Josafá. E Josafá, ele teve medo no primeiro momento, mas depois ele se colocou a orar e jejuar. E ele orou a Deus, dizendo assim, olha, no versículo 9, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. E no verso 12, Josafá, ele diz assim, ó nosso Deus, não irás tu julgar os nossos inimigos? Porque nós não temos força para enfrentar esse exército que está nos atacando. Ele declara ali a sua impotência diante dos problemas, diante das adversidades. Ele diz assim, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Os nossos olhos se voltam para ti nesse momento. Irmãos, sabe qual foi o resultado dessa oração sincera de Josafá diante dos seus adversários, diante dos seus problemas? O verso 18 e 19 diz assim, olha, Josafá ele foi para a guerra, ele foi para a luta, foi para a peleja, seguindo uma orientação de Deus. Só que havia algumas coisas específicas. Olha o que ele fez. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Eles adoraram a Deus na tribulação. Então os levitas, os cantores, descendentes dos coatitas e dos coeritas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. É muito interessante que a instrução que Deus deu a Josafá foi o seguinte, olha, vá para a guerra, reúna as pessoas e vá para a guerra, mas à frente do exército, antes daqueles que empunham espadas, escudo, lança, você coloque aqueles que irão me louvar. Eu farei com que essa guerra seja vencida através do louvor. E no verso 21 e 22 diz assim, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre.
Tem umas traduções que dizem assim, louvem a Deus, porque o teu amor dura para sempre. Quando eles começaram a cantar e a entoar esses louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Sabe o que aconteceu aqui? Os inimigos de Israel se degladiaram uns com os outros, destruíram-se uns aos outros. Josafá e seu exército foram vitoriosos sem lutar, sem pelejar. Por que aconteceu isso? Porque eles tiveram uma atitude de oração e de louvor. Essa palavra eu quero que você guarde com você. Uma atitude de louvor, de oração, no meio das suas lutas, vai fazer com que você seja vitorioso. Amém?